Quem determina se o funcionário está apto ou não para voltar ao trabalho não é a empresa. Quem determina, voltar à função, quem determina é o INSS. Se o INSS, a pessoa se acidentou e ficou incapaz. Tem duas situações. A pessoa se acidentou e não levou mais de 15 dias incapaz. Quem é que decide? É a empresa. Ela botou um atestado de menos de 15 dias, ela vai passar por um setor médico da empresa e a empresa vai dizer, está apta, volte à função. A pessoa passou mais de 15 dias e ingressou em auxílio-doença. A partir do 16º dia, como nós já vimos. Quem vai decidir se ela está apta ou não para voltar para a mesma função ou para uma função diferente é a perícia médica oficial do INSS. Se o INSS entender que ela não está apta para voltar para a função habitual dela, ela vai passar pelo processo de reabilitação. E o INSS vai expedir um certificado, depois que ela encerrar o processo de reabilitação, dizendo que ela está reabilitada para outra função. Nesse caso, a empresa é obrigada a mudar ela de função. Mas se o INSS dá alta a ela, dizendo que ela está capaz para o retorno para a mesma função, a empresa é que vai decidir se por uma medida preventiva quer alterar. Óbvio que sempre a funcionária tem direito ao salário que recebia. A mudança de função não implica mudança de salário. Nunca, nenhum dos dois casos. Nem como medida preventiva, nem como medida obrigatória. Entendeu? Então você, eu era chefe supervisor e me colocaram no atendimento, onde o atendente ganha muito menos, não interessa. Você vai manter o seu salário de quando antes de você ser afastado. Tá? O salário é exatamente do mês anterior a você ser afastado. Características e requisitos do auxílio-acidente. Primeiro, independe de carência. Como eu disse, como é que você pode estabelecer carência para um evento que não se pode prever? É impossível. Tá? Então, o auxílio-acidente, ele é um benefício que independe de carência. Se no primeiro dia de trabalho o funcionário tomou uma queda, ele pode ter direito já ao auxílio-acidente. Como auxílio-doença, aposentadoria e pré-invalidez, no caso de acidente, também independe de carência. Os benefícios acidentários, por assim dizer, não estou falando de acidentários em termos só de acidente de trabalho, não. Acidente de qualquer natureza. As incapacidades decorrentes de acidentes normalmente são isentas de carência. Tá? Agora tem que ser segurado. Tem que ter o vínculo com a Previdência. Tá? Valor do auxílio-acidente. Diz o decreto, o auxílio-acidente, o abono de permanência em serviço, o auxílio suplementar, o salário-família e a parcela a cargo do regime geral de previdência dos benefícios por totalização, concedido com base em acordos internacionais de previdência, poderão ter valor inferior ao salário mínimo. Poderão. O que ele quer dizer aí, o decreto? Que o valor do auxílio-acidente não está vinculado ao salário mínimo. Então, vários colegas advogados que não atuam na área, e eu não entendo perfeitamente, porque eu tenho o mesmo tipo de pergunta para as outras áreas. Aquela pergunta que o colega que é especialista dá risada e diz, meu Deus do céu, tu é advogada mesmo? Pois é, vários colegas já me telefonaram. Chegou um cliente aqui, mas ele recebe menos do que o mínimo. Como é que pode? Um benefício menor do que o mínimo. Eu já digo logo, olha a espécie. Qual é a espécie? É auxílio-acidente, tenho certeza. Porque o auxílio-acidente de um segurado que tem salário de benefício de 724, ele é 372. 362, né? Eu sou péssima de divisão. 362, é isso mesmo. Dividindo 724 por 2, né? Pois bem, então o valor do salário-família não está vinculado ao mínimo. Assim como o benefício de auxílio-acidente, que foi o que eu acabei de falar, o benefício de abono de permanência. Professora, que abono de permanência é esse? Esse benefício foi extinto, por isso a gente não vai estudar. Porque ele foi extinto, tá? O auxílio suplementar também foi extinto. A gente não vai estudar. Extinto há muitos anos. O salário família, nós já vimos que o valor é pertinho do salário mínimo, hein? R$35, né? E R$21, né? Bem pertinho. E a parcela a cargo do regime geral dos benefícios de totalização, concedidos com base em acordo, também não estão, ou seja, benefícios fora do plano geral de benefícios, que foi o que a gente já viu, tá? Benefícios definidos em acordos internacionais.
Quem é que não tem direito ao auxílio acidente? Nem o empregado doméstico, nem o contribuinte individual, nem o facultativo. Então, quem é que vai ter direito ao auxílio acidente? O empregado, o avulso e o segurado especial. Ok? Bom, salário maternidade. Eu adoro esse tema. Salário maternidade. Meu sonho, porque eu gosto. Questão engraçado, né? Isso, porque assim, eu não pretendo ser mãe. Mas adoro salário maternidade. É até uma contradição, né? Não, acho que não. Enfim. Não, é porque eu acho que o salário maternidade envolve uma questão de gênero. E eu gosto muito das questões de gênero. Entendeu? Meu sonho é fazer um projeto de doutorado. Eu digo sonho porque eu não ando com tempo para estudar, para fazer. De salário maternidade compartilhado. A possibilidade de pai e mãe dividirem o benefício de salário compartilhado ou de escolherem quem vai ser o titular do benefício. Para a gente sair dessa ideia de que só a mãe é responsável pelos cuidados primeiros com a criança. Né? Porque fiquei com essa ideia da amamentação e da recuperação pós-parto, que é uma falácia. Porque a amamentação ela pode ser feita de diversas formas, inclusive a legislação trabalhista prevê intervalos para amamentação. E segundo, porque a recuperação pós-parto normalmente só acontece no primeiro mês. Não há necessidade da mulher ficar muito mais do que isso. É mais uma questão de vínculo afetivo entre mãe e criança e de amamentação, que pode ser feita de outras formas que não necessariamente a mulher estando 4 meses fora do trabalho, e diferenciando inclusive na contratação, porque as empresas preferem contratar homens porque sabem que os homens não vão se afastar por 4 meses do trabalho. Que a mulher, se tiver em idade fértil, a qualquer momento ela pode entrar em auxílio salário maternidade. Mas enfim, isso é uma questão. Se eu conseguir um dia, vocês vão ver o livro publicado posteriormente. Ó. Pois bem, o salário maternidade, ele era um benefício exclusivo das mulheres, não é mais, a partir de agora, né? Ano passado. O que é muito bom, né? A gente via sempre assim, essa redação. Salário maternidade é devida assegurada da Previdência Social. Hoje não é mais. A gente vai ver a hipótese do homem poder receber. Uma outra coisa importante do salário maternidade é que sempre se verificava o salário maternidade como proteção à maternidade. Mas o salário maternidade não é só proteção à maternidade. O salário maternidade também é proteção à infância. Tá? Então, por isso que o salário maternidade, ele não é passível de renúncia. A mulher não pode abrir mão do salário maternidade. A mulher não pode dizer para a empresa que quer retornar. Porque ela não pode abrir mão, porque não é um direito que na sua fundamentação está atinente só a ela. Também visa proteger a criança. Então é a maternidade como um todo, envolvendo mãe e criança. É devido assegurada durante 120 dias, que pode ter início a 120 dias quando? No universo de uma gravidez de um parto. Durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência do parto. Então, o início ele não precisa acontecer necessariamente no parto. Ele pode acontecer antes do parto, até 28 dias. Então, as colegas grávidas, quando chegam no final da gravidez, várias já vieram me perguntar, se eu botar um atestado de 15 dias que eu não aguento mais trabalhar, minha barriga está enorme, o que vai acontecer? Você vai entrar imediatamente em salário maternidade. Não vai ser concedido o auxílio-doença, porque o salário maternidade pode ter início com 28 dias antes. Então, quando falta 28 dias para o parto, você já não pode mais se afastar, senão por salário maternidade. Claro que isso eu estou falando na hipótese de você querer se afastar apenas uns 28 dias. Se você tiver alguma doença, alguma impossibilidade, incapacidade de trabalho no decorrer da gravidez, você entra em auxílio-doença e depois você entra em salário maternidade. Eu estou falando desses 28 dias. Você querer colocar um atestado apenas para esse período na véspera do parto. Não adianta, porque a partir do 28º dia antes do parto, você já pode entrar em licença maternidade. Observada as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Bom, esse benefício também é devido a quem adota e também é devido a quem obtém guarda judicial para fins de adoção. Ok? Em que prazo? No mesmo prazo. Não era. Até 2012, início de 2013, o prazo da adotante era diferenciado. A adotante, dependendo da idade da criança, ela recebia uma licença maternidade que poderia variar entre 30 e 120 dias, progressivamente.
Se a criança mais nova, ela recebia um salário maternidade maior. A criança mais velha, ela recebia um auxílio maternidade menor. Como se uma criança mais velha não precisasse do mesmo período de adaptação, ou até mais, do que uma criança mais nova. Então, percebendo essa injustiça, foi retificada, foi alterada a lei 8.213 para prever o mesmo prazo da adotante, da guarda para fins de adoção, do que do parto, né? Da gravidez e do parto. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. O que é que ele quer dizer com isso? No caso da adoção, as duas mães terão direito ao salário maternidade. A que efetivamente pariu e a que adotou. Porém, não pode o outro cônjuge requerer também o salário maternidade em outro regime, por exemplo. Porque agora, com essa mudança da legislação em relação ao homem e à mulher, poderia, por exemplo, o homem que adotou a criança, ou se duas mulheres adotassem uma criança, que é plenamente possível hoje, as duas requererem o salário maternidade. Não é possível. Somente uma vai ter direito. Entenderam? Então, o que ele quer dizer é que, exceto na parte de adoção e mãe biológica, porque a mãe biológica efetivamente tem um processo de parto, ela vai ter direito, e a adotante vai ter direito, mas um terceiro não. Tá? E se você adotar, óbvio, uma criança já após o processo, uma criança mais velha, apenas quem adotar vai ter o direito, um dos dois. Um dos dois. Hoje em dia, ainda não está tão na forma que eu pretendia estudar e defender. Porque hoje em dia, o que acontece é o seguinte, havendo mulher, não pode homem. Então, assim, se um casal adota uma criança, hoje, quem tem que se afastar, quem entra em licença salário maternidade é a mulher. Tá? Um homem só entra na ausência da mulher. Bom, qual é o valor? Para a empregada e avulsa, é a remuneração integral. Essa remuneração integral é o quê? É o salário. Esse salário da mulher, ele é limitado ao teto previdenciário? Não. Se ela recebe 10 mil por mês na empresa privada, ela vai receber um salário de maternidade de 10 mil por mês. Embora o teto hoje seja R$4.300, 3 mil e poucos reais. Ah, então não está limitada a nenhum teto. Eu falei já sobre isso de Xuxa, né? Tá. Está limitada ao teto máximo pago no serviço público, que é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje aumentou. Eu falei naquele dia que a gente olhou aqui, mas já aumentou, né? Um pouquinho. Agora está 30 e fração. Mas, como eu defendi aqui, eu acho que tem que ser alto mesmo, porque eles estão decidindo tudo que o Supremo decide é de grande monta, né? É de grande valor. Então, tem que ser para tornar o ministro com a barreira de proteção contra a corrupção. Não impede, mas dá a ele assim, uma tranquilidade econômica que faz com que ele evite mais do que se ele ganhar muito pouco, né? É como policial. Teria que ganhar muito. Muito bem. Bom, no caso da doméstica, é o último salário de contribuição. Se ela recebe salário mínimo, a lei fala em salário mínimo. Mas já há o entendimento de que é o último salário de contribuição. Porque a lei ainda vem de 1991 com essa ideia de que o trabalho doméstico é trabalho de salário mínimo. E não necessariamente. Eu conheço várias pessoas que pagam mais do que salário mínimo às suas empregadas domésticas. Tá? Então vai ser o último salário de contribuição. No caso da segurada especial, é 1/12 do valor da contribuição anual. Se essa segurada especial contribui. Porque a gente sabe que a contribuição da segurada especial depende da produção, da venda dos seus insumos, do excedente da sua produção. Se a segurada especial não contribui, vai ser o quê? O salário mínimo. Tá? Esse é um benefício substituto de renda. Então, esse é um benefício que não está limitado ao teto para a empregada. Para a empregada. Para os outros está. Não está limitado ao teto para a empregada e para a avulsa, que é equiparada a empregado. Mas está limitado ao teto mínimo, que é o salário mínimo. Para demais seguradas, é a média de 12 salários até 15 salários. Então, você escolhe os últimos 12 salários, caso, por exemplo, da contribuinte individual. Quais foram os últimos 12 salários de contribuição dela? Ah, mas ela não tem 12, porque ela ficou sem trabalhar por um período. Então, você busca até 15 no tempo e faz a média desses. 15, que eu digo, é no tempo. Tá? Então, ela pariu,
Volta um ano antes dela parir. Quanto foi que ela contribuiu? Pega todos esses e faz a média. Ah, não, mas ela não trabalhou todos esses meses. Então, vai até 15, vê se ela trabalhou, puxa esses salários e faz a média. Tá? Se a média der inferior ao mínimo, mínimo. Pagamento. No caso da empregada e não adotante, ou seja, empregada que pariu, que teve a criança, a empresa paga, efetivando-se a compensação sobre contribuições incidentes sobre folha de salário. Da mesma forma do salário família. Quem vai pagar essa funcionária é a empresa. Tá? E vai descontar da sua contribuição previdenciária, ou seja, não sai do seu bolso, sai dos cofres da Previdência. No caso das demais, ou seja, adotante e outras seguradas, é pago diretamente pela Previdência Social. No caso do homem, também é pago diretamente pela Previdência Social. Bom, vamos falar de aborto. O aborto não criminoso dá ensejo a um salário maternidade correspondente a 2 semanas. Tá? A gente só tem que fazer a diferenciação entre aborto e nascituro, ou natimorto. Aborto é aquela criança que ainda não foi formada. Ela foi gerada, mas não foi formada. Então, não se equivale a parto. Quem fixa isso é o médico. Se houve um aborto ou se houve um parto. Tá? Porque a mulher pode ter um parto prematuro e isso não vai ser um aborto. A criança já está formada. Vai ser um nascituro ou um natimorto. Se houve parto, o salário maternidade é integral. 120 dias. Se houve aborto, o salário maternidade corresponde a 2 semanas. Se houve aborto criminoso, não há pagamento de salário maternidade. Ok? E no caso de parto antecipado? Ocorrendo parto antecipado, a segurada tem direito aos 120 dias independentemente. O INSS só vai ter que fazer uma conta de carência para impedir as espertinhas ou os espertinhos. Por quê? Qual é a carência do salário maternidade? 10 meses. Por que 10 meses? Porque não existe parto de elefante, gravidez de elefante, que dura 1 ano. Toda gravidez ela tem um limite máximo de 9 meses. Por isso a carência é 10 meses. É a ideia de que você tem que ser segurada da Previdência Social pelo menos 1 mês antes de engravidar. Você é segurada, paga 1 mês, no 2º mês você já pode engravidar. Você vai pagar as 9 parcelas e vai receber o salário maternidade. A carência é 10 meses. Tá? Aí vamos imaginar os espertinhos. Ah, não, mas eu tive um parto antecipado. Vai ser o médico quem vai estabelecer, na dúvida em relação à carência, se realmente foi um parto antecipado. Para poder conceder o benefício. Se verificar que não foi um parto antecipado, ou seja, você não detinha a qualidade de segurado quando você engravidou e você não cumpriu a carência, por conta disso, você não vai ter direito ao benefício. Ok? Mas se for um mero parto antecipado, nesse caso, um bebê apressado, simplesmente você vai ter direito, vai considerar o início do benefício a data do parto. Né? E são os mesmos 120 dias do parto para frente. Bom, observações importantes. O benefício não é cumulativo com benefício por incapacidade. Foi o que eu acabei de falar. Eu tive uma vizinha que passou do 2º mês de gravidez até o 9º deitada numa cama. Porque ela já tinha perdido 6 bebês. Ela já tinha desistido. Porque já tinha sido tão sofrido as gravidezes, perdendo, mas perdia sempre assim no início. Mas o médico disse, não, acabou. Você agora é o dia todo deitada, perna para cima, caminhando em casa para ir no banheiro, tomar banho e volta para a cama. Né? Então, ela entrou em auxílio-doença. Entendeu? A partir do diagnóstico, tem CID para isso, porque ela desenvolveu pressão alta, tudo que você imaginar, ela desenvolveu. Teve a criança, e ela foi o único caso até hoje que para mim justifica fazer mensário. Porque eu acho que mensário é uma coisa que não justifica, mas para ela, tem que comemorar cada mês que esse bebê nasceu, até, pelo menos por 9 meses, os meses que ela ficou na cama. Né? O menino já está enorme. Mas enfim, é isso que eu estou falando, não é cumulativo com benefício por incapacidade. Ela ficou em auxílio-doença, quando ela
entrou em depois, quando entrou em trabalho de parto, entrou em salário maternidade. E no caso dela, quando encerrou o salário maternidade, voltou para o auxílio doença, porque ela teve dificuldade de recuperação médica, de pressão e tudo. Até que se recuperou e hoje já está bem. Mas ele não é cumulativo, você não vai receber os dois. Ah, mas eu também estou doente durante os 120 dias, digamos assim. Não interessa. Tá? Você tem direito ao mais vantajoso, que normalmente é o salário maternidade, porque é a sua última remuneração. Não é a média. Né? É a sua remuneração integral. É devido, independentemente da mãe biológica, ter recebido o mesmo benefício. Foi isso que a gente falou. Não interessa se a mãe biológica recebeu ou não. Se você adotar, você tem direito. Não vai ter direito os dois. Mas um dos dois vai ter direito. No caso, sempre a mãe. Preferencialmente, quando a mãe, né? Quando forem duas mães, uma das duas vai ter que optar. Quem é que vai receber? É indispensável que conste da nova certidão. Eu estou falando duas mães no caso de adoção por casais homoafetivos, viu? É indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança. Ou, perdão, nem sempre, porque, por exemplo, agora foi registrada uma criança com duas mães e um pai, né? A juíza autorizou que constasse no registro civil. Nesse caso agora recente, não sei se vocês viram? Todos viram? Vi hoje de manhã no encontro. Pronto, passou hoje de Fátima Bernardes, foi bem. Eu já tinha visto já tem uns 2 ou 3 dias isso. Um juiz, não me lembro de que cidade ela falava? Não. Um juiz, uma juíza, na verdade, determinou que fosse averbado no registro civil da criança 2 mães e um pai. Por quê? Porque as 2 mulheres vivem maritalmente e combinaram com o homem que teria uma fecundação natural. E aí ele fecundou uma delas e elas querem ficar com a criança, mas querem que as 2 sejam mães, até para fins depois de guarda, regulamentação, caso venham se separar. E isso foi feito. Nesse caso, para fins previdenciários, vamos sair da fofoca, porque a gente até agora estava na fofoca, vamos agora para fins previdenciários. Para fins previdenciários, como é que funciona isso? Uma das 2 é quem vai receber o salário de maternidade. Uma das 2. Mas no caso de adoção, não. Nesse caso, vai ser que pariu, óbvio também, né? Vai ser que pariu, porque nesse caso houve parto. Né? Nesse outro caso aqui que eu falei de adoção, a mãe biológica recebe e a outra, uma das 2 que adotarem, recebem também. Aqui pariu é quem recebe. É isso que eu estou dizendo. No caso da mãe legítima que há, uma adoção simples. Vamos imaginar uma adoção, uma adoção à moda antiga. Há um parto e há um casal que adota essa criança. A mãe, já tem tempo isso. A mãe biológica recebe já. Essa eu acho que a redação não é original. Eu acho que a redação é original, viu? É de 91, né? Sempre em termos de previdência não é muito antigo. Porque nosso regime de previdência, como a gente conhece hoje, é de 91. Né? Então, a mãe biológica tem direito e a adotante tem direito. Uma adoção à moda antiga, digamos assim. Né? É indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança, do termo de guarda, o nome da segurada adotante ou da guardiã, bem como deste último. Tratando-se de guarda para fins de adoção, ou seja, o nome da adotante e o nome da guardiã, caso não seja adoção, seja guarda para fins de adoção. Por que tem que constar? Para definir quem é o titular do benefício. Vai ser a mãe adotante ou a guardiã, que vai ter direito ao benefício. Quando houver mais de uma criança, é devido um único salário maternidade. Gemelar, adoções de irmãos, né? Todos esses são casos de um único salário maternidade. Eu tenho uma amiga que teve 3, depois teve mais uma por acidente no ano seguinte. E ela recebeu 2 licenças maternidade. Um dos trigêmeos e outro da gravidez seguinte. Não interessa se ela precisou de 3 babás. Não interessa. Mas é porque a ideia de que o salário maternidade... Mas tipo assim, é uma gravidez só, uma gestação só, entendeu? Mas a ideia é que não é... Mas é isso. O dela, o salário maternidade, não tem a ver com custo. Mas ele é substituído de renda. Ele é substituto de renda, tanto que está lhe pagando o seu salário integral. Não, mas assim, está lhe pagando o seu salário integral. Você não é 3. Você não receberia 3 salários porque você está grávida de 3 gêmeos. Você está entendendo? Você está recebendo o seu salário integral. Né?
Engravidar é sempre um risco. Você não sabe o que pode sair de lá. Né? Só avisando, olha, não entendo nada disso, mas... No caso de empregos concomitantes, a segurada fará jus a salário e maternidade referir relativo a cada emprego. Aí eu falei, você não vai receber 3 salários. Depende, se você tiver 3 empregos, você vai receber 3 empregos, salário integral de cada um dos seus empregos. Tá? No caso de atividades concomitantes, que é você ter várias relações de trabalho. Nos meses de início e término do salário maternidade da segurada empregada, o salário maternidade será proporcional aos dias de afastamento de trabalho. Enquanto a empregada estiver trabalhando, ela vai receber salário. Depois que ela se afastar, ou antes do parto, ou após o parto, ela vai receber benefício. Então, se ela pariu no dia 15, a empresa é responsável de 1 até 14 e o INSS é de 15 até 30. Então, ela vai receber proporcional da empresa e do INSS. Se ela for segurada empregada que efetivamente pariu, a empresa vai pagar o salário no próprio contra-cheque integral. Mas se for aqueles outros casos que a própria Previdência que paga, ela vai receber da empresa até o 15º dia e do INSS o restante, né? Considerando que o parto ocorreu no dia 15, eu tô falando, mas se ocorreu no dia 10, a empresa vai pagar até o dia 9 e o INSS paga o restante, né? Pois bem. A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário maternidade. Solange Couto teve um bebê aos 56 anos, ela podia já estar aposentada. Concordam? Ela começou a trabalhar cedo. Nem precisa trabalhar tão cedo assim. Com 56 anos, a aposentadoria por tempo de contribuição é 30. Se ela trabalhou durante 30 anos, ela pode ter se aposentado. Aquela atriz da Globo. É, ela mesmo. Ela engravidou de forma natural. Hoje eu tô no dia da fofoca, gente, me perdoe. Mas hoje, não sei se vocês perceberam, eu só tratei de fofoca nessa aula. É, eu tô quase uma revista tititi, né, contigo. Mas bem, ela engravidou de forma natural aos 56 anos de idade. Ou seja, é porque toda vez que eu falava disso aqui, eu dizia, mas é muito difícil. Mas acontece. Então, uma segurada aposentada que retornar à atividade fará jus a pagamento de salário e maternidade. Ponto. Por quê? Porque se ela engravidar, se ela for aposentada especial, por exemplo, pode ter se aposentado super jovem especial. Pode ter se aposentado por... Agora sim, se retornar à atividade. Porque se ela está aposentada, a renda dela é a própria aposentadoria. Entenderam? Aqui é se ela estiver trabalhando e aposentada. Aí ela vai receber do INSS da empresa? Não, da empresa somente. O INSS, ela recebe já a aposentadoria dela. Entenderam? Novidades. Isso, ano passado, eu dei como novidade a ideia da alteração do prazo da adotante. Já é velho. Porque já foi ano passado. Aqui já é finalzinho de 2013. Finalzinho, tá? No caso do falecimento da segurada ou do segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto nos casos do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicadas ao salário maternidade. Esse artigo mudou 2 coisas. Observem que ele fala o seguinte: no caso de falecimento da segurada ou segurado, ele já possibilita que o segurado tenha direito ao salário maternidade, independentemente da segurada. Então, qual é a previsão aqui? A previsão, por exemplo, vamos dar um exemplo do que está passando na minha cabeça. Um casal homoafetivo, 2 homens, um adota uma criança, tem direito ao salário maternidade, falece. O outro vai ter direito a todo o tempo restante. Tá? Exceto se o filho também morrer. Porque o salário maternidade tem a ver com o filho. Né? Então, no caso do falecimento do filho, ou de abandono. Se você abandonou, você não vai receber. Abandono não porque morreu, né, gente? Abandono pelo que ficaria cuidando com a guarda da criança. Se morre mãe e filho durante o parto. Se morre mãe e filho, aí a criança vai ter direito à pensão por morte. E aí a pessoa que ficar, o tutor, porque órfão de pai e mãe, essa criança tem que ser nomeada para ela um
tutor. Ela vai ser uma criança tutelada. E ela vai ser titular de pensão por morte. Não, você entendeu. Por exemplo, se morre os dois no parto, durante o parto. É isso que eu estou lhe falando. Uma mãe Não, mãe e filho não tem direito. O marido, se for o marido, pensão por morte. Da mãe que é segurada. Eu pensei que você estava falando, pai e mãe morrem, como é que fica? O pagamento do benefício de que trata o CAPT, aquele benefício que a gente acabou de ler, deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade. Depois que terminou, terminou. Então você tem que requerer antes do término, dos 120 dias, para você ter direito. Então o prazo para dar entrada é o tempo entre o falecimento e o fim do salário maternidade. Aplica-se o disposto nesse artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fim de adoção. Isso aqui já está equiparado na legislação previdenciária. Parir ou adotar está equiparado na legislação previdenciária. Então, esse direito para o falecido também se aplica aos adotantes, não somente ao parto, a pessoa que pariu. A percepção do salário maternidade, inclusive previsto no artigo 71, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício. É outra coisa óbvia. Você não pode receber o salário maternidade e trabalhar. Porque o objetivo do salário maternidade é que você se afaste das suas atividades para se dedicar à criança. E antes era licença maternidade. Mas ainda existe a licença maternidade. Para efeitos trabalhistas, é uma licença maternidade. Para fins previdenciários, é um salário maternidade. O salário maternidade é o benefício. A licença maternidade é o período de afastamento e garantia de emprego da gestante. Pronto. Ok, gente. Alguma dúvida em relação ao salário maternidade? Não é legal o salário de maternidade, eu acho. Eu também gosto de pensão por morte. Vamos lá. Não entendeu muito sobre a questão de a aposentada ter direito a salário maternidade. A questão é a seguinte. Nós vimos no início, vamos relembrar do curso, que o segurado aposentado só tem direito que retorna ao trabalho. Então você se aposentou e você volta a trabalhar. Você vai ser obrigado a recolher. Porque o que gera a contribuição previdenciária é o exercício de atividade econômica, independentemente de você ter vantagem ou benefício com esse recolhimento. Então você voltou a trabalhar, aposentado. Você só vai ter direito a salário família e reabilitação profissional. Porém, se você volta a trabalhar, você pode ter direito também ao salário maternidade. Referente a essa atividade que você voltou a exercer. O nome é salário maternidade. Não, tem não. Não existe. Na verdade, assim, eu já vi o benefício de auxílio maternidade. Mas é um benefício normalmente de natureza trabalhista. Como assim, benefício de natureza trabalhista? Convenção coletiva que prevê auxílio maternidade. De que forma? Como complementação de renda, como cesta básica, como, entendeu? Mas é um benefício de natureza trabalhista, não previdenciária. No direito previdenciário, hoje, o nome é salário maternidade. Bom. Pensão por morte. Eu também gosto de pensão por morte, que foi o tema da minha dissertação. Então, eu tenho um apego especial à pensão por morte. Morte e vida. Hã? Salário maternidade e pensão por morte. Bom, o que é a pensão por morte? A gente perceberam que a gente já terminou toda a parte do plano de benefício destinado exclusivamente aos segurados, em termos de prestações. Porque a gente vai falar de serviço que é atinente também ao segurado. Mas em termos de prestações, acabou. Tudo que dizia respeito a segurado nós já vimos. Agora nós vamos entrar nos benefícios devidos aos dependentes. E eu acredito que ainda hoje a gente encerre plano de benefícios. Vamos estudar carência, manutenção de qualidade de segurado, salário de contribuição, salário de benefício, renda mensal inicial. E depois vamos para custeio. Certo? Então,
Já passamos da metade do nosso curso. E hoje, provavelmente, a gente vai chegar até 150, 140, por aí. Não façam cara de cansado, porque ainda faltam... Eu tenho que ver se esse relógio está certo, né? Porque da outra vez, eu fiquei aqui dando aula como se o mundo não fosse acabar. Tá errado. Vou deixar ele aqui pertinho. Tá? Mas ainda dá para dar um monte de slide, viu? Vamos força, gente. Força, cabrão. Vamos lá. Então, o benefício de pensão... Tem gente dizendo aqui que segunda-feira não chegou em casa. Eu duvido que quem estava assistindo o vídeo sentiu tão cansado assim. Vamos lá. Ó, a gente está falando de morte. Não antecipe a sua. Pensão por morte é um benefício devido aos dependentes, na hipótese de ausência por morte do segurado. Morte real ou morte presumida. Entendeu? Se a justiça declarar a ausência ou a presunção, a gente vai ver isso, tem direito também à pensão por morte. Mas vamos primeiro falar da questão da morte propriamente dito, tá? Então, é um benefício devido aos dependentes do segurado, nós já vimos quem são, vamos só relembrar. E esses dependentes vão ter direito à média do salário de contribuição desse segurado. Se ele estivesse trabalhando, ao valor da aposentadoria que ele recebe. Se ele não estiver trabalhando, a média das suas contribuições, como se ele tivesse se aposentado por invalidez. Tá? Então, a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não a contar da data. A coisa importante aqui que a gente tem que ver nessa cabeça desse artigo é o seguinte: será devida ao conjunto. A todos. Só que é um único benefício. Então, o que acontece? Se meus clientes estivadores e portuários e avulsos em geral, acontece muito isso lá no escritório. 4 mulheres, 7 filhos. Claro que as 4 mulheres não vão receber. Por quê? Porque a lei destina apenas a cônjuge ou companheira. Ele não tem como ter 4 companheiras. A nossa legislação não permite. Mas os filhos todos, se forem abaixo de 21 anos ou inválido, têm direito. Então, se ele tem 10 filhos e uma companheira, dá 11. Se ele recebe 724 dividido por 11. O benefício não será inferior ao mínimo, porque ele é único. Ele é substituto de renda. Ele é. Agora, o valor pago a cada um pode ser menor que o mínimo. Porque ele não é. Só as cotas partes que serão. Entenderam? Então, é pago ao conjunto de dependentes do segurado, aposentado ou não. Tanto faz se ele está na ativa ou se ele já está aposentado. Se ele é segurado, se ele tem vínculo com a Previdência, os dependentes vão ter direito a contar da data. Nós já vimos, na parte de dependente, menor de 21 anos ou inválido. Ou inválido. Para o INSS, a invalidez tem que ocorrer antes de completar 21 anos. Para a Justiça, a invalidez tem que ocorrer antes do óbito do instituidor do benefício. O que dá uma diferença tremenda. Porque o INSS ele só reconhece se o médico perito dele fixar que a incapacidade do filho se deu antes do filho completar 21 anos. Não interessando quando o pai venha a falecer. Então, se o pai falece com 80, o filho tem 40, o filho tem que provar que há 19 anos atrás já estava incapaz. Entenderam a dificuldade? Já a Justiça entende que não. Que o filho só tem que provar que estava incapaz na data do óbito. Isso, inclusive, é a súmula do STJ. O filho tem que provar que estava incapaz na data que o seu pai, do qual ele depende economicamente, venha a falecer. Tá? Não serem incapazes. Aí é porque, não sei se vocês estavam aqui na aula de dependentes, mas é uma classe de dependentes. É bom voltar no slide e dar uma lidinha, que a gente já leu. Quando a gente terminou de ler segurado, a gente leu dependente. O que acontece é que você tem classe de dependente. A classe dependente é o seguinte: no primeiro grupo, ou seja, os primeiros beneficiários, fazendo uma revisãozinha que não custa nada, os primeiros beneficiários são cônjuge ou companheiro e filhos menores de 21 anos ou inválidos, tá? Nesse primeiro grupo também pode entrar o enteado e o tutelado.
Ou seja, o menor de 21 anos ou inválido que viva sob dependência do segurado e que não seja filho, mas que seja enteado ou tutelado. Só que no caso desses primeiros que eu falei, cônjuge ou companheiro, filho menor de 21 anos ou inválido, eles não precisam provar que dependem economicamente do pai ou da mãe falecida, né? Do instituidor do benefício. Já o enteado e tutelado precisam provar que dependem economicamente do instituidor do benefício. Esses são os primeiros. Eles dividem o benefício entre si. Todos eles estão aptos a receber o benefício. Depois nós temos a classe 2, que são os ascendentes. A classe 2, que são os pais, só tem direito a receber se não existir nenhum dependente na classe 1. Se existir dependente na classe 1, a classe 2 não recebe nunca. Se a pessoa tiver cônjuge, ou tiver filhos, ou tiver enteado, ou tiver tutelado, os pais não recebem. Mas se ela não tiver, os pais que dependem economicamente dos filhos terão direito ao benefício, apenas se dependerem economicamente dos filhos. Certo? E na chama terceiro grau, ou terceira classe, estão, eu não gosto dessa ideia de classe, fica parecendo que é menosprezar um em relação ao outro, mas não. Terceiro ponto, terceiro dependente, é o irmão inválido ou menor de 21 anos, que também tem que provar ser dependente do irmão. O irmão só vai ter direito se ele não tiver pais, nem tiver nenhum da classe 1. Ele poderá vir a ter direito. Eu tinha lá no escritório um caso de uma pensão por morte de irmão. Um irmão que dependia do outro, era inválido, incapaz, mentalmente incapaz. Concubinato versus relação estável. O que acontece? Entendimento hoje, tanto do INSS, como da jurisprudência dominante. Não é possível existir casamento e união estável ao mesmo tempo. Não, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não é possível subsistir união estável e casamento. O que eu quero dizer com isso? Não é possível que um casamento esteja vigendo e uma união estável esteja vigendo. Essa união estável vai ser considerada concubinato, não união estável. Ou seja, relação de amante, não relação de união estável. Não vai ser união estável. Independentemente de ter filhos, os filhos vão ter direito. A companheira, entre aspas, não. Mas vamos pensar numa outra situação. Esse casamento não mais existe na realidade, mas existe no papel. Para o INSS, assim como para a jurisprudência, se o casal está separado de corpos, esse casamento é considerado como se não mais existisse. Então, quando eu falo que não pode subsistir casamento e união estável, eu estou falando que o casamento está vigorando. Que o marido e a mulher moram sobre o mesmo teto, convivem como marido e mulher, mantêm uma vida pública social com o marido e mulher, dividindo as intimidades, e esse marido ou essa mulher tem uma outra relação, que é uma relação escondida, que é uma relação, aí nesse caso não pode. Então, porque acontece muito da pessoa separar e não separar. Separa na vida, mas não separa no papel. Nesse caso de separação na vida, quem vai ter direito vai ser a companheira, porque aí vai ser união estável, não vai ser concubinato. Concubinato é quando há casamento em vigor e companheira, que não é companheira, é concubina em vigor. Tá? Tive um caso recentíssimo lá no escritório. Depende. O filho vai ter direito, porque filho não tem. Filho não tem diferença. A lei fala, inclusive, o seguinte: filho de qualquer natureza. Por quê? Porque não há mais discussão de filho. Porque antigamente tinha filho adulterino, filho tinha ilegítimo. Não existe mais isso, filho ilegítimo. Não existe mais filho adulterino. Filho é filho. Se o filho for menor de 21 anos ou inválido, o filho é quem vai ter direito. A mãe só recebe em nome do filho enquanto ele for menor de 16 anos. De 16 até 18 ela só assiste, e acima de 18 o benefício já é em nome dele. Entendeu? Ela vai só receber como representante dele, mas o benefício na verdade é dele, a titularidade é dele, não é dela.
algum dos filhos de seu pai eram menores de 21 anos, algum era inválido, então está correto. Porque veja bem, ó a situação. A situação é assim, o segurado era casado, mas ele vai embora, então ele deixou de ser casado. Separou de corpos. Então ele nem já era, mas já era divorciado legalmente. Melhor ainda. Melhor ainda, porque aí a situação fica mais regular. Tá? A gente só vai ver uma exceçãozinha aqui em relação à ex-esposa. A gente vai ver daqui a pouquinho, que tem direito, mas aí vai depender de um certo requisito. Mas ela não teria direito, sendo divorciada sem pensão. Ela recebia a pensão dele? Então ela não ia ter direito. Diga. Mas aí... a questão é assim, se recebe ou não recebe. Se ela não quis, eu também não ia querer, não. Eu também não ia querer, não. Cortar os vínculos. Hã? Se ele tem união com as duas, não existe essa possibilidade, é isso que eu tô falando. Não, mas se ele, por exemplo, ele é casado no papel com uma, mas não convive. Então ele não é mais casado. Para o INSS e para a legislação e para a jurisprudência, se ele não convive mais com a esposa, ele não é mais casado. Não, mas no papel ele é. No papel ele é. E convive com a mãe. Mas é como eu tô falando, no papel não significa nada para efeitos previdenciários. Se ele não convive mais com a esposa, a esposa não tem direito à pensão. Quem vai ter direito não é mais a amante, é a companheira. Amante só existe quando ela tem um relacionamento escuso. Um relacionamento não socialmente aceitável. Se a pessoa não convive mais com a esposa, esse relacionamento não é de amante, é de união estável. Tá. Dividir o mesmo teto numa relação de irmandade não é ser casado. Para ser casado tem que ter uma relação de conjunção carnal, psicológica e social. Isso é casamento. Aí já é outro assunto. Eu vou dizer já uma coisa para vocês aqui, que eu sempre falo no início da aula, mas eu falo mais no direito do trabalho isso. Quando eu dava aula na faculdade, eu dava aula para o pessoal de administração de empresas. Eu chegava na primeiro dia de aula, eu sempre tinha uma frasezinha pronta, que eu adorava repetir. Eu vou dizer a vocês sobre direito. Sobre ilegalidade e fraude, vocês vão aprender no dia a dia. Eu não vou ensinar vocês a fazer. É a mesma coisa. Eu estou dizendo aqui sobre direito. Ilegalidade e fraude já não é comigo. O que acontece no INSS é o seguinte: aquela ex-mulher que não vê o cara, às vezes, há anos, ou que sabe que não é mais casada com ele, que sabe que ele tem um relacionamento com outra mulher, que sabe que ele tem filhos com outra mulher, ela, quando o cara morre, a primeira coisa que ela faz é pegar a certidão que está mofada dentro da gaveta de casamento e dar entrada na Previdência para receber uma pensão. É a primeira coisa que ela faz. Ela está errada, porque ela não é mais mulher dele. Se ela não é mulher dele, ela não tem que receber pensão. Ela vai estar tirando de quem efetivamente tem o direito, que é quem conviveu com ele nos últimos anos de vida dele. Aí o que acontece? Aí o que eu recomendo? A mulher que conviveu com ele entre com o pedido no INSS e prove que ele não convivia mais com ela. E é fácil provar. Porque provavelmente essa mulher que é casada com ele, no papel, mas não é na realidade, não vai ter mais comprovante de endereço atual dele, porque ele já está morando há muito tempo com a outra. Ela não vai ter mais, não vai ter testemunha que diga que quando ele morreu com ela, porque ele já estava com a outra. Vocês estão entendendo? Provar ou não provar é coisa da vida. Não estou aqui para isso. Eu tenho para dizer o que tem direito e o que não tem direito. Como vai provar? Cada pessoa vai buscar seu caminho e sua forma de provar. Eu tive uma audiência recentemente de uma cliente que ela era casada e recebeu uma notificação para uma união estável, uma mulher pedindo reconhecimento de união estável com o marido dela e pedindo a concessão da pensão por morte. Na audiência, a gente juntou diversos documentos, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda dele na véspera que ele morreu, em que consta ela, a esposa, como dependente dele. O plano de saúde do mês que ele morreu, em que consta a esposa como dependente. A declaração do hospital, de que nos dias antes dele falecer, a acompanhante era a esposa. E na mesa de audiência, eu ouvi 3 testemunhas.
Sabe o que disseram minhas testemunhas? Que ele parava o carro na porta da casa da esposa, dormia na casa da esposa, ia para a missa todo domingo com a esposa. Todo domingo com a esposa. Só que ele era caminhoneiro. Então ele dizia, mulher, vou ali fazer um frete. E fazia um frete mesmo, mas outro tipo de frete. Entendeu? Só que nesse caso, ficou provado que o casamento ainda existia. As testemunhas da suposta companheira disseram que ele frequentava a casa dela, que ele às vezes dormia na casa dela, que ele parava o caminhão na casa dela, mas não era uma relação oficial. Ela tinha que provar que ele estava separado da mulher. Entenderam? Eu contei, é porque quem começou desde o início eu já contei. O pessoal do vídeo me perdoe que eu estou repetindo já isso. Mas é porque o pessoal não assistiu a aula de dependentes e quiseram saber tudo de novo. Aquelas mesmas perguntas, perdeu a revisão. O pessoal aí já está na revisão. Nesse caso, isso é importante, que eu vou falar agora inclusive, viu? Porque teve decisão do Supremo semana passada. Na verdade, a decisão tem mais do que uma semana, mas o Supremo regulou os efeitos da decisão na semana passada. Isso é a questão do prévio requerimento administrativo. O Supremo disse que, em matéria previdenciária, é obrigatório o prévio requerimento administrativo para as ações de concessão. Então, você não pode buscar diretamente a justiça para ver um benefício concedido. Você, obrigatoriamente, tem que passar pelo processo administrativo dentro da agência previdenciária. Então, a justiça só conhece dos pleitos após eles terem sido processados na esfera administrativa. Nesse caso, a esposa entrou com pedido de pensão, o INSS deferiu, depois a concubina alegada, a companheira, ingressou com pedido e o INSS negou. O INSS negou o da alegada companheira, o da que eu considero concubina. A justiça vai decidir se a atitude do INSS foi correta ou errada. Mas a justiça só vai atuar porque a Previdência já se manifestou no processo administrativo. Embora o Supremo não tenha dito que tem que ter resposta do processo, mas tem que ter o prévio requerimento. Você tem que requerer e esperar o processamento de 90 dias previsto na lei. Entendeu? Passou o período, depende do que na instituição normativa tem 90, mas também tem casos de 60. Passou o tempo previsto nas normas para processar o seu pedido e você não tendo resposta, você pode dar entrada mesmo sem a resposta. Mas você tem que ter passado antes pela área administrativa. Bom, então a pensão por morte ela é devida, ela vai ser concedida a partir do óbito, quando requerida até 30 dias depois do óbito. A partir do requerimento, quando requerida após 30 dias. Então, morreu, você tem 30 dias que você recebe até o óbito. Passou de 30 dias, só vai se receber da data que você requereu. Esse prazo não se aplica para os menores, impúberes. Menores de 16 anos, não aplica esse prazo. Inválidos mentalmente incapazes também não aplica. Essas são as hipóteses do Código de Processo Civil que diz que não corre prazo prescricional, também não corre esse prazo. Tá? Mas as pessoas comuns, o cônjuge, o filho acima de 16 anos, todos esses o prazo já volta a correr. Então, do requerimento, quando requerida após 30 dias, ou da decisão do judicial no caso de morte presumida. Então, teve morte presumida, a partir da decisão judicial tem direito à pensão por morte. Eu tive um caso recente lá no escritório de morte presumida, é o primeiro que eu faço em 11 anos de profissão. Nunca tive um caso, esse foi o primeiro. Ele saiu aqui em Salvador, o pai saiu para dar uma caminhada na pracinha da esquina e desapareceu. Só encontraram um par de tênis e a poça de sangue. Um par de tênis que ele estava usando e uma poça de sangue. Só. Não encontrou documento, ele saiu sem documento. Não encontrou o celular. Até hoje, tem mais de um ano. Os vizinhos pararam de falar com a família. Todos os vizinhos. Porque... Não, acha. Na verdade, o que a suspeita é de que o chefe do tráfico, porque é um bairro do subúrbio, o chefe do tráfico matou e aí ninguém quer se envolver. E aí, para não se envolver, a família teve que se mudar. Fechou a casa e se mudou.
Ainda, gente, a gente está vivendo uma situação, um estádio de sítio. Quem quiser que pense. Aí, nesse caso que eu disse, qual é o procedimento? Você tem que entrar primeiro com o pedido para declaração dessa ausência, depois o reconhecimento da morte presumida. Você não pode, você tem que provar que tudo leva a crer que essa pessoa, entendeu? Que uma pessoa que sai sem levar um documento, sem levar uma roupa, o benefício que ele era aposentado, está 6 meses sem receber, então ele nem levou o cartão do valor do benefício. Por exemplo, assim, não abandonou a esposa, não foi o caso. Né? Tudo isso vai ser verificado em um processo na vara de família e ausentes, para depois ir para a área previdenciária. Certo? E aí, mas a gente conseguindo provar a morte presumida, vai ser aqui da decisão judicial que é contada a pensão por morte. Até a declaração da morte presumida, sim. O que a gente vai pedir é a expedição da certidão com uma certa urgência para poder começar a receber a pensão, tá? 100% do valor da aposentadoria que recebia é o valor da pensão por morte. Então, se o segurado que morreu era aposentado, o valor da pensão vai ser o valor que ele recebia enquanto aposentado. Se ele não era aposentado, seria o valor que ele teria direito se ele se aposentasse por invalidez. Mas por que por invalidez? Porque a benefício por invalidez é a melhor forma de cálculo de benefício. O coeficiente é sempre 100%. Que não acontece nas outras aposentadorias, só na especial. E ele é feito com base nos maiores, 80% maiores salários de contribuição. Então, ele é um cálculo vantajoso, não incide fator previdenciário, por isso é que ele é o escolhido para ser o valor da pensão por morte. Rateio entre todos os dependentes, como eu já falei, se tiver 10 filhos, vai ser R$ 72,40 para cada um. E reverte em favor dos demais e quando cessa. O que eu quero dizer reverte em favor dos demais? Vamos imaginar que você tenha 10 filhos, escadinha. Cada filho que vai completando 21 anos e não é inválido, a cota dele é redividida entre todos os outros. Tá? Até quando o último dependente vem a morrer, acaba. Benefício de pensão não transmite, porque senão não acaba nunca. Então, se o dependente tem dependente, esse dependente do dependente não vai ter direito. Um filho de 19 anos que já tem um filho e morre e é pensionista, esse neto não vai ter direito. Porque o benefício de pensão não transmite, não é herança. Mas redivide, né? Aí cessa a cota e divide entre os outros que já estão habilitados à pensão por morte. Tá? No caso de mulher ou homem, a idade é a mesma. Havia diferenciação antes da Constituição Federal e desse regime de previdência. Havia tanta diferenciação que tem um caso... Eu tenho um caso lá no escritório, está no Supremo Tribunal Federal. Ó, eu tenho um processo no Supremo Tribunal Federal, que chique, no último. De vez em quando sai uma publicação, eu fico toda... Tem um processo no Supremo. É porque é tão difícil fazer um processo chegar, ser admitido, entrar no Supremo, que é realmente... Né, se vangloria. Mas, enfim, que é um recurso extraordinário que diz respeito ao seguinte. Até a Constituição Federal, o marido, o cônjuge, só tinha direito se fosse inválido. Até 88. O cônjuge, homem, ou companheiro, homem, só tinha direito se fosse inválido. Porque havia uma questão de gênero na Previdência. No passado, também havia a questão do filho. O filho, homem, acima de 18, só tinha direito se inválido. Entendeu? Essa questão de idade de mulher, idade de homem, isso acabou com a Constituição Federal. Igualdade de gênero. Acabou. Filho ou filha, menor de 21 anos ou inválido. Tem diferenciação de gênero. Aí qual é a discussão que está no Supremo? Na verdade, o Supremo já jogou diversas, mas aqui na Bahia, que somos altamente conservadores em direito previdenciário, tanto o juizado como a turma recursal julgou. Meu cliente, a esposa dele, faleceu em 90. E a Constituição que fala que tem direito ao benefício cônjuge, ou seja, ambos os sexos, homem ou mulher, ela é de 88. Sabe o que julgou aqui? Que não se aplica até 91. Porque a Lei 8.203 só passou a ter vigor em 91. Então, nesse vazio, entre 88 e 91, que não havia regulamentação, o cônjuge não teria direito, o homem. Só que
Eu entendo, e o Supremo já decidiu nesse sentido, que isso infringe a própria Constituição. A partir do momento que a Constituição prevê que o cônjuge, homem ou mulher, isso tem aplicação imediata, não precisa de lei que regulamente. Porque é direito fundamental. Porque é direito para manutenção. Porque é direito vinculado à dignidade da pessoa humana. Entenderam? É o preconceito inverso, digamos assim, né? Embora, com a legislação, o que a sociedade quer dizer é que a mulher é sempre inválida. Porque ela precisa da pensão, sempre. Enquanto o homem só precisaria se ele fosse inválido. Porque ele é sempre o provedor, né? Mas só que aí com isso, acabou que o homem perdeu o direito. Né? Acabou gerando uma inversão aí eu entendi o que você quis dizer. É isso mesmo. Bom, extinção da pensão. Quando é que ocorre a extinção da pensão? Por morte da pensionista. Aí, se houver outro pensionista, a cota dela vai para os outros. Se não houver, quando morrer o último, adeus. Acaba o benefício. Idade de 21 anos para o filho equiparado ao irmão. Então, tanto o filho como o equiparado a filho, que é o tutor, o tutelado e o enteado, quanto o irmão, completou 21 anos, se não for inválido, adeus. Para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez, deixou de ser inválido, cessa a cota dele. E redução de 30% da cota de pensão do dependente deficiente mental que exerce atividade remunerada. A lei prevê que o dependente deficiente mental possa exercer atividade remunerada. Nesse caso, vai haver uma redução de 30% da cota dele, caso ele pretenda. Porque o objetivo da lei não é fazer com que a pessoa fique na invalidez para ter direito ao benefício. É que a pessoa tente ter uma atividade produtiva, mas ela também não vai estar em igualdade de condições de outras pessoas. Então, vamos imaginar que você tem um filho com síndrome de Down. O síndrome de Down hoje consegue uma inserção. Agora, não é 100%. A gente sabe que não é, porque tem as limitações próprias da doença. Né? Da síndrome. Né? Então, ele pode voltar a exercer uma atividade e não vai perder o benefício. Ele vai ter uma redução do benefício. Essa redução volta, ou seja, volta a ser 100% da cota dele, se ele tiver o trabalho extinto ou a atividade que ele vinha fazer como contribuinte individual extinta. Nesse caso, ele volta a receber 100%. A extinção da pensão também ocorre pela adoção, para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos. Por quê? Porque a ideia é que esses novos pais é que serão responsáveis pelo seu sustento e cuidado. Você não tem por que receber pensão por morte, já que você tem novos pais. Ok? Enquanto você é órfão, você recebe a pensão. Mas depois deixou de ser, você deixa também de receber pensão. Vamos falar agora da pensão provisória, que é essa pensão por morte presumida. A pensão provisória por morte presumida, declarada por autoridade judicial competente, depois de 6 meses da ausência, será concedida pensão provisória na forma dessa subseção. Então, mais de 6 meses que foi declarada a ausência, a pessoa tem direito a receber a pensão por morte presumida. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independentemente da declaração e do prazo desse artigo. Aí uma coisa que a Previdência funciona bem. Naqueles casos de catástrofe, naqueles casos, por exemplo, do Rio, que houve aqueles desabamentos todos, Boate Kiss e etc. Mesmo vamos imaginar que você não localize o corpo. Na Boate Kiss não, eu acho que todo mundo foi identificado. Mas no caso lá dos desabamentos, tem gente que até hoje não foi localizada, tá? Na queda de avião, às vezes você não tem como localizar o corpo. Nesses casos de desastre, acidente ou catástrofe, não precisa esperar o prazo de 6 meses. Porque nesses casos fica patente que a pessoa não está desaparecida. Né? A chance da morte é 99,9%. Então, nesses casos, é concedido independentemente desse prazo de 6 meses. Verificado o reaparecimento, ou seja, não morreu, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigando os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Escondeu no armário, trancou, é má-fé. Não pode. Trancou num calabouço dentro de casa e disse que desapareceu, é má-fé. Vai ter que devolver tudo o que recebeu. Embora vocês tenham vontade de fazer isso com o marido ou a mulher, não façam. Tá? Vamos falar um pouquinho do pensionista inválido. Pois bem, vamos falar do pensionista inválido. Bom,
Para o INSS, não basta ser inválido. Tem que também a invalidez ter sido ocorrida, ocasionada, antes de ser emancipado ou antes de completar 21 anos. Quem comprova isso é o INSS, tá? E não basta também provar que é incapaz antes de 21 anos, tem que provar que essa incapacidade não foi cessada. Ou seja, que manteve-se incapaz. Para mim, esse tipo de coisa é feita para não conceder. Porque você imagina a seguinte situação, como eu contei para vocês. Um pai com 80 anos, um filho com 40 anos. Como é que esse filho vai provar que há 19 anos atrás ele estava incapaz e que ele se manteve incapaz durante esses 21 anos que saiu? É difícil, você tem que imaginar guardar relatórios médicos, exames médicos durante 21 anos para provar ao INSS que você estava incapaz na data que você, antes de completar 21 anos. Entenderam? É muito difícil a perícia conseguir identificar, mas é isso que está previsto. A incapacidade tem que ser dada antes de completar 21 anos e quem verifica isso é a perícia médica do INSS. O pensionista inválido está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, a processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Isso aqui é a mesma coisa do auxílio-doença da aposentadoria por invalidez. Da mesma forma que o segurado, ele é obrigado a passar por todo tipo de tratamento, reabilitação, tal, que a Previdência sugerir, a única exceção é cirurgia e transfusão de sangue. O pensionista não pode optar por permanecer inválido para receber o benefício. Tá? A única hipótese é cirurgia e transfusão de sangue. É uma verdadeira invasão da sua vida privada, da sua capacidade decisória em relação à sua doença. Só lhe permite ter livre-arbítrio para cirurgia e transfusão de sangue. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. Não tem que reunir todo mundo e ir todo mundo em caravana para dar entrada junto. Cada dependente tem autonomia de ir requerer seu próprio benefício, tá? E tem titularidade para isso. E o processo não vai ficar aguardando a habilitação de dependente. Vai processar independentemente. Aquele que requerer vai começar a receber a partir do óbito, se requerer em 30 dias, ou da data que requerer. Se o outro vier requerer um ano depois, ele vai receber a partir do requerimento dele. Entenderam? E aí aquele pensionista que requereu antes vai receber a pensão 100%. Quando o outro requerer, é que vai partilhar a partir do requerimento. Tá? Então, não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão. Porque é isso, a habilitação ela pode implicar em exclusão ou inclusão. No caso de filho, é sempre inclusão. Mas, por exemplo, no caso de mulher, como eu falei para vocês, a esposa que não é mais esposa vai dar entrada. Aí vem a companheira depois e dá entrada. Se o INSS descobrir que essa esposa não é mais esposa, ele pode excluir a esposa e manter só a companheira. Da mesma forma que se ele pagou a uma companheira e depois descobre que essa companheira não é companheira, é concubina, ele pode excluir a companheira e incluir a esposa. Se foi sem má fé, não. Valores recebidos a título de benefício só são restituíveis caso comprovada má fé ou previsão legal. Não. Agora, se ela fraudou o documento, entendeu? Aí vai ser comprovada má fé. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data da sua habilitação e mediante prova da dependência econômica. Então, o que ele quer dizer? É que vamos imaginar que você fica ausente e o seu esposo morre. Quando você retorna, você só tem que provar que dependia economicamente dele mesmo estando ausente. Entendeu? Mas você vai ter direito. O fato de você ter ficado ausente não significa que você está excluído do quadro de dependentes. É isso que quer dizer.
E o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos. Ex-cônjuge. Quando fala aqui separado judicialmente, mas fala também, ó, isso aqui é o que subsidia hoje esse pensamento do INSS que eu disse para vocês, que eu inclusive concordo. Se é casado, mas não convive, não é casado. Gente, hoje, para você divorciar, basta ir num cartório. Se você não tem filho maior, não tem bens, você chega num cartório, você e sua mulher, e divorcia. Não precisa mais daquele processo, 2 anos de separação, para depois esperar para vir divorciar. Acabou. Acabou. A legislação hoje está extremamente facilitadora. Então, agora, vamos imaginar que você separou ou divorciou. E você recebe pensão do seu ex-cônjuge ou do seu ex-companheiro, você vai ter direito igual aos outros. Então, uma ex-mulher que recebe pensão e uma mulher que viveu até a morte do rapaz são divididas entre as duas. A pensão vai ser dividida entre as duas. São as duas dependentes do segurado. Entenderam? Bom, vai dar tempo da gente ver auxílio reclusão. Isso é lindo. Que a gente encerra. A gente encerra o plano de benefícios, de prestações. Só vai ficar serviços. Ó, lindo. Vamos lá, vamos lá. Bom, auxílio reclusão. Assim como a pensão por morte, o auxílio reclusão é devido não ao segurado, e sim aos dependentes. Ah, mas no Facebook eu li que o auxílio reclusão é dinheiro meu que vai para o bolso do ladrão. Não, não é em partes, não vai. Vai para o dependente. Só no Irã, que uma pessoa rouba e aí vai o outro e corta a mão do pai, da mãe, da mulher, do filho, daquele que roubou. Nosso Estado é democrático de direito e nosso Estado entende que a pena não ultrapassa a pessoa que cumpriu, que praticou o delito. A pena não ultrapassa da pessoa que praticou o delito. Isso é princípio de direito penal, né? A pena não ultrapassa a pessoa que cometeu. Só a pessoa que cometeu o delito é que pode ser punida. O filho de 3 anos dessa pessoa que cometeu o delito não pode ser punido em razão do ato que ele cometeu. A lógica do salário do auxílio reclusão é essa. A lógica é essa. Entenderam? Primeira coisa que a gente tem que esclarecer. Não é todo mundo que tem direito ao auxílio reclusão. Só tem direito ao auxílio reclusão os dependentes de segurado. O primeiro ponto é segurado. A gente já viu que só é segurado quem contribui. Então ele não está falando de qualquer um. Ah, não, meu pai foi preso, meu marido foi preso, eu vou lá dar entrada. Não é assim. Ele estava trabalhando com carteira assinada, ele estava contribuindo no carnê para o INSS como contribuinte individual, ele estava contribuindo com facultativo, ele era trabalhador em regimes de economia familiar rural, ele era trabalhador avulso, porque se ele não era nada disso, você não vai ter direito a nada. Porque você precisa ser segurado. Primeiro ponto, só dependentes de segurado. Segundo ponto, não é qualquer segurado, tem que ser segurado de baixa renda. Crime do colarinho branco, não tem direito. Só tem direito segurado que o salário de contribuição dele no INSS estava em níveis considerados de baixa renda. A gente vai ver o valor atualizado. Baixa renda. Baixa renda. Então não é qualquer um. Entendeu? Porque presume-se que aquela família daquele segurado que cometeu o ato delituoso não vai ter condição de se manter sem a renda dele. A presunção é essa. Se você é um segurado que tem alto poder aquisitivo, presume-se que sua família terá condição de se manter. Isso é presunção, mas é a previsão legal. A presunção legal é que se você é um segurado de baixa renda, sua família necessita da sua renda. Se você é um segurado de alta renda, em tese não necessitaria. E às vezes necessita ainda assim, mas a lei separou apenas para o baixa renda.
Então, o conceito de auxílio reclusão é que ele é um benefício devido aos dependentes do segurado que se encontra preso, recluso. Os requisitos têm que ser segurado, tem que ter dependentes, ou seja, tem que ter dependentes inscritos, porque se ele for preso, mas ele não tem dependentes, ninguém vai receber. Porque não é para ele o benefício, é para os dependentes. A titularidade é dos dependentes. É igual a pensão por morte, a diferença é que a pessoa está viva, mas são os mesmos dependentes. E ele é concedido nas mesmas questões da pensão por morte para a verificação da competência, o que eu acabei de falar. Diz o artigo 80. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio doença, de aposentadoria ou de abono de permanência de serviço. O que ele quer dizer com isso aqui? Essa é redação até antiga, porque nem existe mais abono de permanência. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: se o segurado recebe benefício substituto de renda, a família não vai receber auxílio reclusão. Por quê? Porque ele tem renda. Se ele tem renda, se o segurado tiver renda, a família não vai receber. Ou seja, se a empresa, ele mesmo estando preso, a empresa está pagando o salário dele, se mesmo ele estando preso, ele já é aposentado, ou recebe auxílio doença, ou recebe qualquer tipo de aposentadoria, substituto de renda, os dependentes não vão receber. A ideia é, por ele ser preso, ele não pode mais ter renda. Por ele não ter renda, a família, os dependentes têm direito ao auxílio reclusão. Essa portaria atual, vocês alteram o módulo de vocês. Porque esse módulo de vocês está com valor ainda, ó, lá atrás. Tá? O pessoal que está assistindo em casa já tem um módulo novo. No portal do aluno já tem um módulo novo. Qual é a diferença, professora? Só esses valores que não caem na prova e aquela parte da aposentadoria do deficiente que vocês já receberam a parte para colocar no módulo de vocês. Porque eu, às vezes, me passo e eu esqueci de alterar os valores. A sorte que não cai na prova. Tá? Por que não cai na prova? Como eu estava explicando. Porque vamos imaginar que saiu o edital em novembro. Vamos imaginar que a prova seja aplicada em janeiro. Já mudou o valor. Não vai cair na prova. Ninguém quer ver questão anulada por conta de valor. Eles querem saber se você sabe os requisitos, né? As características. O que impede e o que dá o direito. Né? O que impede o direito e o que dá o direito. Valor não. Mas para a gente saber, o valor hoje é: o segurado tem que ter como último salário de contribuição um valor inferior a R$ 1.025,81. Ou seja, a última remuneração que ele recebeu antes de ser preso é menor do que R$ 1.025. Se ele recebe no teto da Previdência ou acima de R$ 1.025, os dependentes não vão ter direito. O requerimento do auxílio reclusão depende de uma série de documentos. Porque você precisa provar, além do fato de você ser dependente, você precisa provar que o segurado está recluso. No caso da pensão por morte, você só precisa provar o óbito, certidão de óbito. Basta isso. Se você é cônjuge, certidão de casamento. Se você é filho, sua certidão de nascimento. Se você tem união estável, você precisa provar a união estável. Né? Mas no caso da reclusão, além desses documentos para provar a sua qualidade de dependente, você também tem que provar, através da certidão do efetivo recolhimento à prisão, que esse segurado está preso. E essa certidão tem que ser atualizada trimestralmente. A cada 3 meses, o dependente tem que passar lá, no setor específico da Secretaria de Segurança Pública, e pedir a emissão da certidão para entregar na autarquia previdenciária. Porque se o recluso for fugir na cadeia, for liberto em liberdade condicional, perde o direito. Tá? Então, só tem direito enquanto está recluso. Deixou reclusão, não tem mais direito. Por quê? Porque aí presume-se que ele voltou ao ambiente de trabalho, que ele voltou a trabalhar para manter sua família. Sendo obrigatória para a manutenção do benefício a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário, foi o que eu acabei de dizer. Considera-se prisão regime fechado ou semiaberto. Não cabe a concessão do auxílio reclusão aos dependentes segurados que estiver em livramento condicional ou tiver cumprido a pena em regime aberto. Se o regime for aberto, não tem direito. Só tem direito no regime fechado ou semiaberto. Por quê? Porque a lei quis assim. Tá? Bom. E quando é que é extinto o auxílio reclusão? O auxílio reclusão é extinto pela morte do segurado. Porque aí ele vai se transformar em pensão por morte, né? E não mais auxílio reclusão. Ele é extinto pela fuga, pela liberdade condicional, pela transferência para a prisão albergue ou regime aberto.
é prisão albergue, ou só vai, ele trabalha de dia, só vai para ser albergado. O segurado receber aposentadoria ou auxílio doença, não vai ter direito. Então vamos imaginar que ele seja segurado. Aí ele é preso. Aí na cadeia ele fica doente. Ele vai passar a receber o auxílio doença e a família deixa de receber o auxílio reclusão. Se ele passar a receber a aposentadoria ou auxílio doença, adeus. Os dependentes e o segurado poderão optar pelo benefício mais vantajoso. Ou seja, se o valor do auxílio reclusão for melhor que o valor do auxílio doença, eles poderão optar pelo mais vantajoso. Tá? Mediante declaração escrita de ambas as partes. Os dois concordam que preferem este ou aquele. O dependente que perder qualidade, ou seja, na mesma forma da pensão, deixou filho, se foi no maior de 21, né, esposa morreu, etc., perde a qualidade de dependente e não tem mais direito. Com o fim da invalidez ou morte do dependente, no caso do dependente inválido, o dependente morre, deixou de ser inválido, é a mesma coisa da pensão. Perde, se perderia direito à pensão, também perde direito ao auxílio reclusão. Início do benefício. Se você der entrada no pedido de auxílio reclusão antes de completar 30 dias do recolhimento à prisão, você tem direito desde o recolhimento à prisão. Observe que é a mesma coisa da pessoa por morte, só substitui óbito por prisão. Tá? Na pessoa por morte, se você der entrada na pensão antes de completar 30 dias do óbito, você tem direito desde o óbito. Na prisão, se você der entrada antes de 30 dias da prisão, você tem direito desde a prisão. Se você der entrada depois de 30 dias, da data da entrada no requerimento. Isso é o que significa DER. Data de entrada no requerimento. Tá? Eu já botei a sigla, primeiro para vocês terem afinidade com a sigla, e segundo porque é igual à pensão por morte. Observem que o caput do artigo fala nos mesmos termos da pensão por morte. Então, toda vez que vocês pensarem em auxílio reclusão, usem por analogia a pensão por morte. Salário de contribuição. E esse DR é o quê? Data de entrada no requerimento. O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto não acarreta perda do direito ao recebimento de auxílio reclusão pelos seus dependentes. No Brasil, o trabalho do preso... Estão me ouvindo? Salário de contribuição. Vocês, daqui para o final do curso já estão expert nas siglas. No Brasil, o trabalho do presidiário não é obrigatório. No Brasil, o trabalho do presidiário não é obrigatório. Por isso, o exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão. Por quê? Para evitar que o segurado, o preso, deixe de trabalhar para não perder o benefício dos seus dependentes. Tá? Então, o segurado que está preso pode trabalhar dentro da prisão. Naqueles programas que diminuem a pena e etc. Ele pode. Não implica em perda do auxílio reclusão, exatamente. Só vai perder se ele estiver em regime aberto. Porque se ele estiver em regime aberto, ele vai trabalhar no mercado de trabalho, né? Fora. Às vezes ganha, mas aí depende do programa. Às vezes ele recebe uma parte de remuneração, às vezes é só diminuição da pena, aí é parte de direito penal. Às vezes vai direto para a família, mas no Brasil é facultativo. Não sei. Porque para mim todo trabalho obrigatório é trabalho forçado. E eu tenho pavor de qualquer coisa ditatorial, você está entendendo? Eu sou igual ao Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, desde que seja dentro da lei. Então eu não sei, trabalho obrigatório para mim Sabe o que eu acho? Mas assim, se o programa for bem feito, as pessoas participam. Entendeu? Porque um incentiva o outro, etc. Antes. Eu acho assim, que se o programa for bem feito, não precisa forçar. As pessoas vão participar.
Só confabulando. Só confabulando. Vamos lá. É, mas é isso que eu tô falando, é confabulando. Só confabulando. Vamos lá, gente, voltando. No caso de fuga, o benefício será suspenso. E se houver recaptura, o benefício será restabelecido, a contar da data em que a recaptura acontecer. Desde que ainda esteja mantida a qualidade de segurado. Porque o que acontece? O prazo volta a correr. Você tem um prazo de manutenção da qualidade de segurado que em tese é 12 meses. Então, se o segurado passar mais de um ano fugido, perdeu a qualidade de segurado, os dependentes perdem o direito ao benefício. Tá? 12 meses é o limite mínimo de perda da qualidade de segurado. E ela retoma a contagem a partir da fuga. Tá? Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Ou seja, se o segurado fugiu, mas trabalhou, mesmo saiu daqui da Bahia, fugiu aqui da Lemos de Brito e foi para o Sul. Chegando lá no Sul, ele foi contratado. A pessoa não verificou antecedentes criminais, contratou. É comum isso, viu? Vira e mexe, a gente vê naqueles programas de tipo Bocão, que tem lá em São Paulo, que a pessoa contratou e depois descobriu que era um foragido, já tinha matado 300 pessoas. Acontece. Então, se ele trabalhou, os dependentes não vão perder a qualidade de segurado, apesar dele ter fugido. Não vão perder o benefício, porque ele vai ter mantido a qualidade de segurado. É isso que quer dizer. O que ele quer dizer é que, independente se ele está fugido ou não, se ele está trabalhando, mantém qualidade de segurado. É isso que quer dizer. Sim. Manter o vínculo com a Previdência. Então a família não recebe mais auxílio reclusão. Não recebe mais auxílio reclusão. Enquanto ele estiver fugido, não recebe auxílio reclusão. Mas ele mantém o vínculo como segurado. Entenderam? Pronto. Equipara-se à condição de recolhida à prisão a situação de segurado com idade entre 16 e 18 que tenha sido internado em estabelecimento educacional ou congênere sob custódia do juizado de infância ou da juventude. O que é isso? FEBENs da vida, que hoje tem outro nome, CASA, né? CASA. Ou seja, equipara-se à prisão porque é um sistema de internamento. Entenderam? Os dependentes desse segurado. Pense que isso aqui eu estou falando de segurado. Aí por que ele está falando de 16 a 18? Menor do que 16 não pode estar na casa, não? Pode, mas a questão é que você só vai ser segurado a partir de 16. Tá? Você lê, mas a gente tem que entender. Isso é muito rápido. Então volta para a gente não entrar em reabilitação profissional. Vamos lá. Vamos imaginar que você não foi preso, você foi para FEBEM. É a mesma coisa, equipara-se, é igual. Tá? Começou a produzir filho cedo, ou casou cedo, foi para FEBEM, que hoje não é mais FEBEM, na minha época era FEBEM. A família tem direito ao benefício. Hoje é o quê? O que fazem lá dentro? Nada mesmo, gente. Tem a menor ideia.